As árvores são verdes, o céu é azul e as estrelas são as mesmas desde o norte até o sul. As árvores são verdes, o céu é azul e as estrelas vêm cantando desde o norte até o sul. O meu rei, ele é divino, tem um poder incomum. É o rei do infinito, é o rei que vem do vem do o rei vem do vem do o rei. As árvores são verdes, o céu é azul e o perfume da pureza se espalha pelo ar. Em um prisma de ametista habita a vida e a criação, que revela a luz divina para quem se Olá, minha gente, nós estamos aqui no Café do Virgulino, em Caruaru, Pernambuco, ao lado de Flora Essa, cantora, compositora, que veio lá do Rio de Janeiro passar alguns dias aqui em Caruaru, e a gente não ia perder a oportunidade de conversar um pouquinho, né? Então, seja bem-vinda. Você acabou de lançar um álbum, Fadas, Cordas, Lendas, né? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo. Sim, eu posso contar a respeito de como foi feito o álbum? Sim, sim. Então, esse álbum ele foi construído não só por mim, mas por eu, o produtor, o assistente do produtor e mais dois músicos incríveis, mais três músicos incríveis. O Eber de Freitas, percussionista, Rodrigo Bis, que é tocador de rabeca, e o Kayami Satomi, que é um violoncelista. E quando eu idealizei esse álbum, eu pensei, assim, veio na minha intuição de reunir canções minhas que contam histórias, que são mais, assim, do âmbito da imaginação e de lugares e histórias e épocas diferentes. Não muito, assim, assuntos sentimentais do dia a dia, mas sim assuntos de histórias que levam a gente para outros lugares e outras épocas. E eu comecei convidando o Kayami Satomi, que ele é um professor na universidade que eu estou cursando de música, ele é professor de violoncelo lá, e foi muito engraçado a forma que eu convidei ele, porque já tinha um tempo que eu tinha vontade de gravar músicas com um violoncelista, já tinha um bom tempo isso. Só que eu ainda não tinha definido, não tinha decidido nada, e eu vendo doces na faculdade, né, pra poder gravar meus álbuns e tudo mais, eu vendo doce. E aí teve um dia que eu fui até ele oferecendo uma palha italiana que eu vendo, e aí eu expliquei que era para arrecadar dinheiro para gravar meu próximo álbum. E aí ele falou: "Olha, eu gosto muito do seu trabalho. Se você quiser um violoncelista, conte comigo." E eu fiquei assim tão feliz porque eu fiquei, nossa, um professor de universidade, né? E eu gravei o álbum com quem eu sempre gravo, que é o Márcio Pombo, meu produtor, e o Bernardo Brandão, que é assistente dele, que tá sempre lá também, é um produtor também junto. E a gravação desse álbum foi incrível, porque a gente passou uma semana inteira no estúdio. Eu recebi os músicos lá em casa, sabe? E a gente passou dias e dias, assim, convivendo e num clima, assim, de muita amizade. Parece que todo mundo virou criança, sabe? Enquanto a gente gravava, porque a gente brincava, a gente criava juntos. Os arranjos que tem violoncelo, as músicas que tem violoncelo, eu criei junto com o Kayami, sabe? Eu ia tocando e ele ia dando as ideias e a gente ia escrevendo. E esse é o resultado, assim, como é um álbum de 12 músicas, eu sei que eu já imaginei que não ia explodir, assim, na mídia, né? Como às vezes um single acontece, ou com um álbum com menos músicas. Mas eu não me importo muito com isso, porque eu tenho muitas composições. Então, só de eu poder gravar elas e publicar, já tá registrado, assim, né? E em quem tiver que chegar, vai chegar. Essa espiritualidade imanente, né? Assim, que se percebe, né? Que se toca. E me parece que é assim em tudo na sua vida. Você, conforme disse, né, tem muitas composições. Como é que elas
vêm? Você passa muito tempo pensando, elas brotam melodia e letra junto? Como é? Elas vêm de uma vez só. Assim, a minha cabeça é muito pensante. Eu tô o tempo todo assim com ideias e com melodias tocando na minha cabeça. E eu sou uma pessoa que eu não sou tão estudiosa, mas eu vivo muito intensamente as coisas. Eu tô sempre absorvendo tudo que tá no entorno, sentindo a natureza e sentindo a minha relação com as pessoas. E isso vai, de certa forma, acrescentando ali na minha caixinha de ideias. E aí tem um momento aleatório que do nada vem uma melodia na minha cabeça. Às vezes vem a melodia, às vezes já vem com as frases, aí eu vem assim do nada e aí eu pego o violão e escrevo. Às vezes vem alguma coisa, não é sempre, assim, é com menos frequência. Vem alguma melodia que eu pego o violão e trava, não continua. Aí eu nem continuo com aquilo. Mas a maioria das vezes vem a melodia com algumas palavras e a música vem inteira. E é muito impressionante, assim, eu pego o celular, aí eu ponho pra gravar, e aí eu vou caçando os acordes, aí eu vou cantando a melodia, aí às vezes a melodia vai pra um lugar, não, peraí, deixa eu refazer, aí eu refaço, e aí quando eu vejo a música tá pronta. Assim, de uma vez só. Eu não fico parando música no meio pra continuar depois, não. É de uma vez. E eu gosto assim. E são músicas com letras profundas, algumas longas, inclusive, né? Tanto nos versos, né? Na horizontalidade, quanto, né? Na verticalidade. Né? E é isso. O que é que te inspira? Né? O que é que te motiva? Ou são várias facetas, né? Várias circunstâncias que te levam a produzir? Assim, eu desde criança, eu sinto que eu vivo num universo que minha mãe auxiliou muito a construir também esse universo através da música, né? Eu cresci não, quando eu era bem pequenininha eu ouvia muito Loreena McKennitt, quando eu dormia, minha mãe colocava pra eu ouvir, então ela é a minha referência número um, assim. E a Loreena McKennitt é uma compositora, uma arranjadora, cantora, que ela trabalha muito com instrumentos, principalmente que vieram do Oriente Médio, e a sonoridade dela lembra muito uma outra época. Tanto é que às vezes eu ia dormir ouvindo essas músicas dela e eu sonhava muito com o Egito. Eu sonhava com as pirâmides do Egito, que eu tava andando assim pelo Egito. E inclusive foi um interesse muito grande meu de infância, né? O Egito. Assim, criança eu queria ir pro Egito, queria aprender a escrever hieróglifo, ficava pesquisando. Enfim, essa foi uma das principais coisas, assim, que marcaram o meu fazer musical. E aí, ao longo da vida, eu fui crescendo e eu sempre fui encontrando, assim, as referências que tocam o meu coração. E elas são todas místicas, mágicas. Desde criança, eu sempre tenho uma busca, assim, do que é Deus, do que é espiritualidade, do que são os seres elementais que as pessoas falam. Eu tive interesse em entender. Eu estudei algumas coisas, algumas linhas. Estudei não, eu li um pouquinho sobre. Eu sou muito assim, eu leio um pouquinho aqui, leio um pouquinho aqui. Eu vou recebendo de várias fontes, sabe? Eu não sou muito aquela pessoa estudiosa que lê 1000 livros, não. Eu vou recebendo. E também as coisas que as pessoas vão dizendo, a percepção da natureza. E é isso, é o meu universo, sabe? E tudo que eu falo, assim, eu acredito. Se eu falo de fada nas músicas, é porque eu acredito em fada, sabe? É assim, é o que eu acredito. Rainha do mar, vem me limpar com seu doce canto de sereia, que canta na alma e faz chorar, um toque de pureza que corre na veia. E abre as portas e abre as gavetas, solta todas as amarras, medos e descrenças, limpa, cura todo o meu corpo, essa luz me clareia. Rainha do mar, vem me limpar com seu doce canto de sereia. Quero conhecer o fundo do mar, ir até onde Janaína reina. Quero pé na areia e luz do luar, som de onda
e também de cachoeira. O canto que ouço que faz encantar vem de onde Janaína reina. E abre, abre as portas e abre as gavetas. Solta, solta todas as amarras, medos e descrenças. Limpa, cura todo o meu corpo, essa luz me clareia. Clareia. Falar um pouquinho de você, né? Da sua história de vida, né? Você é bem jovem, né? Mas tem muita experiência também, né? Inclusive uma história de superação, né? Gostaria de falar um pouquinho, né? Sobre aquele momento e a superação mesmo, como foram os caminhos para vencer, né? Sim. Para falar sobre essa história, eu preciso vir de um pouco antes, né? Porque assim, eu tive em 2024 agora, quando eu tive 24 anos, né? Eu tive um câncer, que é um linfoma de Hodgkin, e eu precisei fazer um tratamento de quimioterapia. Eu passei por algumas cirurgias antes, de biópsia, diagnóstico, né? E tive que fazer um tratamento com a quimioterapia. E foi algo assim bem forte para uma menina de 24 anos, que normalmente 24 anos uma jovem tá no ápice assim da beleza, da vontade de viver, né? E aí ter que vivenciar tudo aquilo, o cabelo caindo, eu raspei a cabeça, né? Tudo aquilo assim, não foi fácil, mas assim, eu vinha desde antes superando algumas coisas na minha vida. Eu tive uma adolescência bem forte e violenta, né? Eu venho de um histórico familiar de dependência química. Não é o caso da minha mãe e do meu pai, mas dos que vieram antes. E eu herdei aquilo. Eu herdei aquela sina, de alguma forma. E com 13 anos de idade, eu comecei a me rebelar profundamente. Assim, eu fui uma adolescente muito rebelde, muito violenta. Uma coisa assim que não dava para entender, porque quem me vê hoje não imagina, né? Uma menina rebelde, violenta, agressiva, revoltada com as coisas, e eu tava assim, sem acreditar em Deus. Eu tive um revertério ali na minha adolescência. E eu me tornei dependente química naquela época, né? Eu cheguei a ser internada numa clínica de reabilitação com 14 anos de idade, enquanto todo mundo estava estudando, eu estava internada, né? E aquilo durou ainda alguns anos, e eu só consegui começar a sair daquilo com a minha busca pela espiritualidade, que voltou. E aí eu voltei a me conectar com a natureza e encontrei a religião cristã, né? Que eu sou cristã. Mas só com 18 anos que eu realmente consegui sair daquilo. Bem, enfim, então quando eu cheguei aos 23 anos e tive um diagnóstico de câncer, e eu já estava assim, bem na minha vida, fiz um supletivo, consegui terminar o ensino médio, que eu não estudei igual a maioria das pessoas, né? Eu não fiz ensino médio, eu estava ali pelejando, né? Quando eu tive o diagnóstico do linfoma, de um câncer, eu olhei e fiquei assim, cara, se eu não morri antes, sabe? Não é agora que eu morro, não. De alguma forma, assim, talvez, se for explicar de uma forma química, talvez é porque eu usei muita droga na adolescência, drogas pesadas, e fumava 2 maços de cigarro por dia, desde os 13 anos até os 18 eu fumava muito. Então, assim, poderia ter uma explicação química para o câncer, pode ter uma explicação espiritual, eu não sei ainda exatamente por que, né, que eu tive, mas eu sabia que eu ia sobreviver, e que ia ser, assim, só mais uma superação, talvez alguma forma de pagar algum karma, né, das coisas que eu fiz, ou não, também. O que eu sei é que, assim, no final das contas, me fez bem, porque mesmo eu tendo largado as drogas e já estava um tempo estudando na faculdade, já estava um tempo seguindo na minha religião limpa, né, alguns anos, eu ainda não tinha estabelecido alguns princípios dentro de mim, como o respeito aos meus pais, o respeito verdadeiro, profundo, o reconhecimento à minha família, uma boa relação com a minha mãe, com meu pai, a reverência a eles, a compreensão, né, de que eles fizeram o que eles podiam sempre, e o carinho, né?
no fundo, eu sei que se for pra morrer, é o que Deus quer. Então, assim, tá bom, né? Mas eu sabia que eu não ia morrer, não. Eu sabia que eu ia superar, eu fiquei chateada que eu ia ter que ficar careca. Quando o médico falou, você vai fazer quimioterapia, eu falei, eu vou ficar careca, né? Ele vai. Eu, putz. Surgiu alguma canção a partir dessas experiências? Surgiu. Vou cantar ela aqui. Hoje eu conversei com a minha sombra e ela me contou uma história. Me disse que eu não lembro, mas que está na minha memória de todo aquele tempo em que eu fui uma aprendiz. Eu estive olhando para o vento e me encantei com uma rosa que nunca foi tocada, mas que esbande toda a glória de um tempo que há de vir, mas que um poeta já cantou. Cavalgando com o tempo, nas brumas de um campo que ninguém mais vê. Cavalgando com o tempo, nas brumas de um campo que ninguém quer ver. Hoje eu conversei com a minha sombra e lhe disse com firmeza: me mostra o que me dói e ponha tudo sobre a mesa. Me mostra as minhas falhas, mostra tudo de uma vez. Ela me olhou com ironia, me pediu por mais clareza, me disse que em um dia tudo assim ninguém aguenta. Mas sempre fui intensa e voltei a perguntar. Cavalgando com o tempo, nas brumas de um campo que ninguém quer ver. Cavalgando com o tempo, nas brumas de um campo que eu quero ver. Hoje eu conversei com a minha sombra num momento de coragem e perguntei atenta o que eu faço com a imagem que vezes me amedronta e me põe em exaustão. Ela me olhou com uma despreza que era quase piedade e gargalhou na mesa, pois estava à vontade. E ali que eu aprendi sobre a concentração. Cavalgando com o tempo, nas brumas de um campo que eu quero ver. Clareando com o tempo, as brumas desse campo que eu quero ver. Hoje eu resolvi fazer silêncio e buscar na minha memória tudo o que quero saber. Descobri num canto do meu peito uma antiga passagem que leva a um caminho mais antigo que a minha idade, que abre uma porta que está no coração. Eu estive olhando para dentro e me encontrei com a rosa, aquela mesma rosa que esbande toda a glória, e vi todas as histórias que o poeta já cantou. Cavalgando com o tempo, nas brumas de um campo que eu quero ver. Clareando com o tempo, a luz da consciência que eu quero ser. Como é que as pessoas podem ter, né, acesso sempre a esse seu trabalho? Através do Instagram, do YouTube?
conta um pouquinho mais e dos seus projetos, né? De como chegar a mais pessoas. Sim. Então, para conhecer, assim, eu tenho muitas músicas e volta e meia, quando eu escrevo uma canção nova e fico com vontade de mostrar, assim, eu faço vídeos, né? E ponho no meu canal do YouTube e também no Instagram. Eu ponho os vídeos inteiros mesmo, eu não ligo muito para essa coisa de botar só 30 segundos, 1 minuto. Eu coloco a música inteira para quem quiser ouvir, com legenda, né? E quando dá, eu gravo em estúdio para lançar. Atualmente, eu tô em todas as plataformas digitais, Spotify, YouTube Music, enfim, com os meus trabalhos que eu gravei em estúdio, que são já 3 álbuns, todos de músicas autorais, alguns singles também. E com certeza virei com mais lançamentos sempre, né? Porque eu e o meu produtor fonográfico, a gente tem uma parceria boa, então sempre quando eu consigo uma grana, assim, dessa coisa de tanto vender doce, e eu faço vaquinhas também com frequência para gravar, né? E aí a gente vai lá e grava, e sempre com muita alegria. E é só me procurar, Flora Essa, joga no Google, no YouTube, Spotify, enfim, que eu tô lá, todo o meu trabalho tá aí, exposto. Então, que as pessoas tenham, né, outras oportunidades, né, de conhecer mais pessoas, de conhecer mais o seu trabalho, né? A gente passaria dias aqui, né, conversando e ouvindo, mas a gente vai caminhar, né, pro final, né? Eu queria, assim, que você desse suas considerações finais, falasse alguma coisa que porventura eu não tenha perguntado e, se possível, também terminasse cantando, né? Claro, sim. Não sei, considerações finais, acho que é isso, assim, eu sou muito grata a todos que me acompanham, a essa oportunidade que vocês estão me dando, assim, de falar sobre o meu trabalho, de falar da minha história, né? Sou muito grata por essa oportunidade mesmo e eu sou muito feliz, assim, pelas pessoas que me acompanham, sabe? É uma coisa que está sendo feita de forma orgânica, mas as pessoas realmente gostam. E se eu pudesse, eu abraçaria todo mundo, sabe? Eu iria conhecer todo mundo. E a minha... Assim, eu tenho uma confiança muito grande de que eu vou continuar gravando essas canções, de que eu vou conseguir chegar nas pessoas e vou conseguir fazer os shows que tanto me pedem. Eu sou muito grata a todos que acompanham meu trabalho, a todos que contribuem de várias formas, falando sobre o meu trabalho, auxiliando nas vaquinhas, porque muita gente auxilia e eu sou muito grata. E, bem, acho que é isso. O meu trabalho é esse, sou eu, né? E eu sou uma menina, assim, meio avoada, normal, né? A pessoa vai conversar comigo e ver que eu sou assim. Eu sou desse jeito. Espontânea, né? É meu jeito. E muito intensa também, mas isso daí eu tento esconder um pouquinho, senão o povo acha que eu sou doida. Então eu escondo. De doidas assim, o mundo precisa. Sim. E eu tenho certeza absoluta, né, que essa voz, essa verdade vai ecoar ainda mais, né? Vai continuar ecoando e vai tocar em muitas pessoas. Vai chegar, de fato, em quem é para chegar. E é uma multidão de milhares e milhares. Amém, assim seja. Eu lembrei de uma canção minha que muita gente gosta, que é uma das poucas canções que eu tenho que eu considero mais alegrinhas, porque a maioria é bem profunda, né? Então, olha, eu fiquei até nervosa, com a mão suando. Aí então eu vou cantar ela, que se chama Passarinho. Aí eu vou cantar ela, tá bom? Larará, minha essência de ar, instinto de passarinho é de cantar e de voar. Larará, minha essência de ar, instinto de passarinho é de cantar e de voar. Hoje eu vou pegar estrada, vou sair de casa, sonho em meu violão. Eu vou sair pra rua visitar a lua, viver minha juventude então. Eu tenho pressa pra conhecer gente, mas não tenho planos e nem condição. Quero viver através dos acasos, escrever poemas e muita canção. Hoje eu vou pegar estrada, vou sair de casa, mas nem sei pra onde ir. Talvez eu vá até a cidade vizinha, só pra ver o mar e depois volte aqui. A minha alma pede experiência,
experiências que lendo esses livros não consigo ter. Talvez seja porque eu sou do vento e o meu conceito de vida é viver. Meu coração transborda de coragem, rodar pelo mundo é o que eu sempre quis. Sou tão intensa que essa viagem consigo fazer até dentro de mim. Hoje eu quero ir salvar o mundo, pois quando criança é algo que eu quis. E me parece que acordei criança, só por hoje heróis me fazem feliz. Então eu vou pegar essa estrada, já está mais que na hora de eu partir. E vou voltar com mais de 1000 histórias para te contar e te fazer sorrir. Larará, que vontade de sair, pegar o primeiro ônibus, explorar por aí. Larará, só eu e meu violão, sou regida pelos ventos que me mostram a direção. Larará, menininha na estrada, com chinelos de borracha, sem ter medo de mais nada. Larará, minha essência de ar, instinto de passarinho é de cantar e de voar. Eu sou como um passarinho, eu nasci para voar. Eu sou como um passarinho, eu nasci para cantar. Eu sou como um passarinho, eu nasci para voar.